Conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 16 de agosto de 2012, Augusto Canto, vereador, Jaime Henrique Duarte, vereador. Requerimento 167 de 2012, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento da senhora Cidrônia Almeida de Souza, ocorrido no dia 18 de agosto de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 20 de agosto de 2012. Dr. Alexandre Amaral, vereador. Jaime Henrique Duarte, vereador. Requerimento 168 de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento da senhora Olga Stein Pires, ocorrido no dia 17 de agosto de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 21 de agosto de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Façamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor João Antônio Micheque, da senhora Cidrônia Almeida de Souza, conhecida como Dona Cida, da senhora Olga Stein Pires. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura do requerimento. Requerimento 164 de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Prefeitura Municipal possui um portal onde apresentam inúmeras informações, considerando que por meio do portal a comunidade pode também acompanhar as aplicações de recursos, considerando que as informações referentes às contas públicas do município no ano 2011, contratos aditivos, não registram os meses de setembro, outubro, dezembro e janeiro, fevereiro e março, abril e maio, junho, julho e agosto de 2012. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. O mês de agosto de 2012 já está se esgotando e o portal continua desatualizado. Por quê? 2. Favor enviar cópia dos demonstrativos dos contratos e aditivos 2011 e 2012 até a data atual e pedidos de empenho, compras diversas, até a data atual de empenhos, compras diversas. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 16 de agosto de 2012, Augusto Canto, vereador. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Augusto Canto a usar a palavra por 15 minutos com a parte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público presente, também os internautas, o nosso boa noite.
A fala de hoje é uma fala pesarosa pelo falecimento de um amigo, uma pessoa querida no município, que é o senhor João Antônio Michek. E nesse momento se faz necessário relembrarmos um pouco da importância do Michek na história do município de Alumínio. O Michek, que foi um dos pioneiros no projeto social do MOCA, Movimento Católico de Alumínio, se fazendo ali presente como voluntário na busca e no auxílio das famílias mais carentes, deixando ali sua marca, deixando a sua ajuda no início do projeto. Posteriormente, o Michek também assumiu a Coopercred CBA, como presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da CBA, e trouxe, no meu ver, assim, um dos maiores benefícios, né, do ponto de vista cultural para a cidade, que foi justamente a biblioteca pública, que funcionava dentro da CBA, da Companhia Brasileira de Alumínio. O Michek trouxe para a Coopercred, tornando possível o acesso da comunidade à biblioteca pública. E lá ficou, senhores, lá ficou até 2007, quando o então prefeito Zé Tizeu construiu um prédio próprio para a biblioteca e tirou a biblioteca da Coopercred e levou a um prédio próprio. Mas aí ressaltamos a importância do Michek nesse processo, na questão também da biblioteca pública. O Michek, uma pessoa totalmente de família, um homem dedicado às suas lutas, aos seus ideais, preocupado com a política da cidade, nunca se envolveu como candidato, mas sempre participou, sempre esteve ali dando a sua colaboração, e de fato é uma pessoa que nos deixa muita falta, nos deixa muita saudade. A falta é muito grande do Michek, lembrando também que na área cultural, o Michek foi responsável pela vinda da professora Doris para o município de Alumínio, do balé, que continua até a data de hoje, mantido agora pela Prefeitura Municipal de Alumínio, mas através da Coopercred, quando era presidente, ele trouxe a professora Doris para a cidade de Alumínio. E, infelizmente, prematuramente, aos 69 anos de idade, nosso amigo Michek deixa sua família, deixa lá o João, deixa o Vinícius, o seu filho Eduardo, também a companheira Guiomar, e deixa todos os amigos, de uma maneira muito repentina, através de um ataque cardíaco, deixando aí uma lacuna gigantesca. Então fica o nosso abraço, a nossa solidariedade à família do Michek e o nosso reconhecimento, enquanto vereador nessa legislatura, do trabalho prestado pelo São João Michek na comunidade aluminense e também pelas conquistas na área cultural, na área social, que o Michek deixou enraizado no município, né? De fato, uma pessoa que não pôde ser homenageada talvez por essa casa, porque prematuramente partiu, mas era digno de receber uma premiação dessa casa, um reconhecimento dessa casa pelos seus esforços. Fica o nosso abraço então à família e aos amigos. Mas a fala continua no sentido de pedir ao Executivo providências urgentes, senhoras e senhores, com relação às estradas sem pavimentação asfáltica do município. Chegou num ponto que não dá mais, não tem mais o que fazer a não ser cascalhar, a não ser arrumar. Nós estamos num período de seca, as doenças respiratórias aumentam nessa época e a saúde da comunidade acaba ficando prejudicada. É uma bola de neve, na verdade não é nem de neve, é de poeira, né? Porque começa com a poeira, passa por uma questão de saúde pública, depois vem a questão própria de lotação nos centros de unidades de saúde. Então, nós rogamos ao Executivo, se está com dificuldades financeiras, nós sabemos, mas olha, tem que dar um jeito, não tem jeito. As estradas municipais precisam de manutenção, o ônibus já não consegue passar em determinadas localidades do bairro Oncinha, pelo acúmulo de pó, né? O pneu entra ali naquele pó e fica rodando, é um absurdo. As casas nem se falam, né? A crosta de pó em cima dos móveis, as roupas penduradas no varal e a minha maior preocupação, o pulmão das pessoas, completamente comprometido pela poeira. Então precisa ser feito alguma coisa. Essa semana perdi a conta da quantidade de telefonemas que nós tivemos da região do Oncinha, da região do Vale Grande, também do Areia Branca, reclamando das condições. E nós rogamos ao Departamento de Transporte, ao Executivo Municipal, nobre vereador Eduardo Bosco, se puder levar essa reivindicação nossa, precisa ser feito alguma coisa. Da maneira que está, não tem condições de ficar. Não tem condições, nós não podemos esperar virar o mandato sem uma providência ser tomada. E não é só passar a motoriveladora, né, a patrol. Tem que cascalhar. A CBA, pelo que nós sabemos, já cedeu o cascalho. Falta, de fato, ir buscar e jogar ali nas estradas. Isso precisa ser feito com a maior urgência.
É um caso gravíssimo, talvez quem mora no centro não tenha a noção da gravidade que uma estrada sem manutenção causa em toda uma comunidade, mas é muito feio, é muito complicado. Nós deixamos aqui o pedido, a cobrança ao Executivo, ao chefe do Departamento de Transporte, que de fato tome uma providência o mais rápido possível, porque a questão está passando meramente da reclamação do munícipe para uma questão de saúde pública em breve. E nós não queremos isso de maneira alguma. Registrar também um caso na Vila Paraíso, Só um minuto. Na Vila Paraíso, de meningite viral, um caso que causou lá uma repercussão grande na Vila Paraíso. Pelo que tudo indica, nós não tivemos acesso ao laudo, mas conversamos com a vigilância epidemiológica, não é a meningite bacteriana, é a meningite viral, mas mesmo assim nós rogamos aí ao Executivo que fique atento, é a época, não é? É a época de seca, e agora nós temos que tomar cuidado. Gel nas escolas, fundamental, álcool em gel nas escolas, precisa ter. Nós já estivemos lá na Vila Paraíso, de imediato a diretora colocou em todas as salas. E a campanha de conscientização, né, senhores? Eu acho que é fundamental. Nessa época nós precisamos conscientizar o pessoal, precisa-se evitar lugares fechados, higienizar muito bem mão, cortar a unha direitinho e dizer também os sintomas da meningite. A prefeitura precisa fazer uma campanha nesse sentido, para que o menor sintoma os pais possam se socorrer num pronto-socorro municipal, num centro de saúde municipal, para tomar aí as medidas necessárias. Então, ficam esses pedidos ao Executivo, desejando uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Dr. Alexandre para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, aos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos. Mais uma vez, a gente vem aqui fazer uso desse espaço para clamar pela intervenção do Executivo, que há muito tempo abandonou essa cidade, mas que a gente, pelo menos, faça esforços para cumprir, né, com o mínimo de dignidade possível, esse mandato que se encerra agora. Olha, talvez o assunto mais desejado que se encerra aí em dezembro de 2012, no dia 31 de dezembro. O Augusto pontuou muito bem aqui, né, um dos assuntos que me trazia era justamente as constantes reclamações que a gente tem recebido das estradas vicinais, não é da falta de cuidado, é da total falta de manutenção das estradas, que hoje praticamente é intransitável. As pessoas sofrem porque praticamente não conseguem sair de suas residências. E hoje a gente tem visto reclamar muito da Oncinha, mas a gente sabe que o Vale Grande também sofre com esses problemas, e a gente não consegue entender aonde que está a máquina da prefeitura trabalhando, porque a gente não vê a população dizer, olha, lá na rua onde eu moro, pelo menos foi feita a manutenção ou não. Então a gente vem aqui se solidarizar com as famílias que sofrem lá na Oncinha, porque falta de pedir não é. A gente briga, liga, solicita, mas infelizmente não há nenhuma providência por parte do Executivo. Que, aliás, não há de se esperar muito, porque o que você esperar de um prefeito, por exemplo, que deixa de faltar água à população, como vem ocorrendo, né? A gente vê absurdos de que se aquele morador apoia A ou B, ele tem água. Se ele não apoia, ele não tem água. Isso tem que acabar. Isso aí é coronelismo. Isso não existe. Nós estamos numa democracia. E isso não pode existir. E a gente não vai vem aqui cobrar para que o senhor prefeito tome alguma providência, né? E se isso for um boato, mas que pelo menos atenda a população que já sofre. Outro dia uma pessoa aqui me ligou há 18 dias sem encher a caixa d'água dela, porque não tinha, a prefeitura não mandava lá o atendimento que sempre teve, mesmo quando a arrecadação de alumínio era muito inferior à que nós temos hoje, sempre teve. E eu acho que numa arrecadação ainda aí de 49 milhões, não dá para se dizer que a prefeitura de alumínio não tenha dinheiro para pagar o caminhão-pipa para estar se dirigindo até o local, e está dando um mínimo para as pessoas, que é a água, né, e aí posteriormente a questão do asfalto. São reparos mínimos. As pessoas que sonhavam há 4 anos
de terem a frente das suas residências asfaltadas, hoje lutam, olha só que ironia do destino, apenas para receber a máquina, que é o direito que tinha. Então, ou seja, a gente vê quantos passos a gente está andando para trás. Então, reforço aqui as palavras do Augusto, muito importante, fica o apelo aqui desse vereador, né? Eu, sinceramente, eu ia até ajoelhar aqui hoje, né? Mas eu acho que é demagogia, né? Mas entenda aqui esse período de joelhos aqui que a gente faz, clama pela população da zona rural, que vem sofrendo com a falta de manutenção nas estradas, que vem sofrendo com a falta de água. Pois não, vereador? Excelência, enquanto o senhor proferia o discurso, me ocorreu a ideia até de tentar convidar os nobres pares, nós fazemos uma visita à Sabesp, para ver se nesse momento de pico, né, um momento crítico, a Sabesp não tem condições de mandar também um caminhão-pipa 2, 3 vezes por semana para auxiliar nessa distribuição de água. Nós entendemos que é dever da Prefeitura, mas talvez num momento crítico, se a gente consiga uma reunião com a Sabesp para tentar trazer 3 vezes por semana mais um caminhão para auxiliar. E, logicamente, como Vossa Excelência falou, fiscalizado, né? Não deixar beneficiar A, B ou C, fazer um tratamento igualitário, servir a toda a comunidade. São essas as considerações, mas deixo a ideia para o senhor aí para a gente tentar montar uma comissão e visitar a Sabesp. Obrigado pela parte, vereador, e as colocações são importantes. Acho que é hora da gente, né, tentar, muito embora a gente faça aqui os pedidos, a gente sabe que é uma atuação dessa casa, para que a gente consiga, como eu disse, as pessoas que lutavam, que sonhavam com a água encanada, né, hoje já lutam com o caminhão que ia 4 vezes por semana, já lutam para que ele vá uma, já está bom. E a mesma coisa do asfalto. Então fica o nosso apelo, né? Mas um outro assunto que me traz aqui também, tão importante quanto a falta de água na zona rural, e tão importante quanto a falta total de manutenção, que é inadmissível na questão das estradas vicinais, refere-se ao seguinte: há 2 matérias vinculadas, inclusive no Jornal de Alumínio, com relação ao transporte que a Prefeitura hoje tem disponibilizado para as pessoas que realizam tratamentos em outras cidades, que vão para a AME, ou que vão fazer hemodiálise, ou outro tipo de tratamento. Um benefício que sempre teve e que hoje a gente não pode aceitar com uma Prefeitura desse tamanho aí, não tem um carro para levar uma pessoa no médico, que não tenha condição. Então a gente já vê reclamações de pessoas que são deixadas nos locais. Imagine, né, se fosse um pai, uma mãe da gente, ou nós mesmos, às vezes sem o dinheiro no bolso para poder vir embora, sem dinheiro para comer, para tomar um refrigerante, ter que ficar com descaso, aguardando, né, a boa vontade de alguém ir lá buscar. Então é uma coisa assim, gravíssima, que não pode acontecer. E a falta de capacidade das pessoas chega a um ponto tão grande que a AME lá, ela marca todos os atendimentos. Então, se hoje vai 20 pessoas, no retorno ela marca justamente as mesmas 20. Para quê? Para que as 20 possam ir de novo naquele, entre aspas, aquele grupo. E a resposta, às vezes, as pessoas chegam aqui na Prefeitura: olha, amanhã eu tenho lá que comparecer lá em Salto na AME. Não, amanhã não tem ônibus. E as pessoas simplesmente lavam as mãos. Não tem a questão de correr atrás, de falar, olha, vamos tentar resolver, locar, pedir ajuda a alguém. Não. Simplesmente coloca o problema, o pepino, na mão daquela pessoa que já está sofrendo com aquela doença, que já está sofrendo com aquele descaso todo. E a Prefeitura simplesmente faz isso. É inadmissível. Eu, pelo menos, imagino, se um dia eu fosse prefeito ou fosse um diretor aí de alguma área, a primeira coisa que eu faria: olha, não tem ônibus da Prefeitura? Não tem, mas nós vamos alocar um ônibus, sei lá, faça o que for preciso, ligue para Jundiá, que serve aqui, mas não deixe as pessoas sem serem atendidas. Isso aí já foge até da alçada de administração, mas aí já é fazer o bem para o próximo. Você deixar uma pessoa com uma dificuldade num tratamento, ou você não levar ela. Então a gente vem clamar aqui para o senhor prefeito mais uma vez, né, para que reveja, talvez, né, até uma pessoa falou, talvez nem o prefeito saiba dessas dificuldades que estejam ocorrendo. Mas são coisas que acabam sobrando para vereador, acaba sobrando para prefeito, para todo mundo. Por quê? Porque a pessoa que está lá, para ela é fácil, porque aqui, se ela passar a mão no telefone no ramal, alguém arruma um veículo para ela não vai faltar. Mas a gente tem visto aqui, até, por exemplo, às vezes, carro particular da gente está ajudando as pessoas, porque a situação eu não consigo, Alexandre, não consigo levar uma pessoa no médico, uma pessoa doente, enferma, e deixar lá e falar, olha, eu não posso porque eu não recebo hora, eu não posso porque não tem mais carro, e deixar essa pessoa esperando. É um absurdo. Essa não é Alumínio que a gente sonhava, né? Essa não é a cidade que o prefeito também sonhava, porque ele mesmo
falou naquela revistinha que eu mostrei semana passada o que ele esperava, e a gente vê essa situação. Então fica aqui o apelo, reforço novamente das estradas, por favor, né, a liderança aqui do prefeito na casa, que busque a solução desse problema do abastecimento, né, que isso aí tá incomodando muito, e se isso aí continuar dessa forma, nós vamos ter que correr atrás de quem abastece para saber se essas histórias são procedentes ou não. E cuide dessas pessoas, é falta de carinho com o próximo, sabe? A questão dos veículos, de deixar ou não. E as pessoas precisam. Então, camarada, como eu disse, vem aí, simplesmente é fácil falar, olha, o ônibus quebrou, amanhã não tem. Calma aí, ninguém está indo para a praia, o pessoal está indo para o médico. Só vai conseguir uma consulta daqui a 4, 5 meses depois. Então são coisas que a gente não pode deixar passar, senhores. Não podemos deixar passar. E a gente clama aqui para o senhor prefeito, porque aqui nessa Casa de Leis a gente sabe que o empenho é para que isso não ocorra. E talvez essas questões desses assuntos, creio eu, que o prefeito como médico, até como pessoa, né, uma pessoa que foi recebida nos lares aqui da cidade de Alumínio quando candidato, que seja favorável a uma situação dessa. Então talvez ele tenha que corrigir lá na área de saúde, na área de transporte, para que isso não ocorra. Então, são minhas considerações. Também, Augusto, queria aqui dizer que a gente lamenta o falecimento do Michek. O professor Roberto Fogaça, a gente esteve lá no encontro dos aposentados da CBL. O Michek estava lá na noite de festas e nem iria depois. Infelizmente, é a vida. Fica nossas condolências à família. E aqui um registro aqui de parabéns também pelo trabalho que ele fez em vida aqui para a nossa cidade. Então, encerro aqui por hoje. Uma boa noite a todos vocês. Reforçando, por favor, senhor prefeito, ouça a voz do povo. Ouça que o povo não está aguentando mais. Não vamos deixar a peteca cair, não. Só minhas considerações. Uma boa noite. Passaremos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Pois não, vereador? Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre de supressão do intervalo regimental. Com isso, passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 43/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as sucumbências nas ações em que o município for parte e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Tendo em vista algumas dúvidas com relação a esse projeto e a possibilidade de emendas para a próxima sessão, eu solicito que seja retirada a discussão por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 43/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 43/2012. Discussão única do projeto de lei 47/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre alterações na lei municipal de número 1514, de 15 de julho de 2011, e da outras providências. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura do projeto de lei 47/2012 e seus pareceres. Mensagem 47/2012. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dessa respeitável Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1514/2011, referente ao convênio com a Liga Desportiva Luminense. Solicito a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suspender por 2 minutos a sessão. Discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar ou se sentar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando suspensa por 2 minutos de sessão. Essa chamada nominal dos senhores vereadores. Amanhã não, porque tem que ter o prazo de convocação. Eduardo da Delegacia. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bosco. Presidente geral do Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Augusto Canto. Presente. Abel Raneta Tatu.
Solicito então ao secretário que continue a leitura do projeto de lei 47/2012. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista também algumas dúvidas do presente projeto, solicito que seja suprimida a discussão por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 47/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar ou se sentar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 47/2012. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária. Convoco uma sessão extraordinária para o dia 24, às 10 horas da manhã, com a seguinte ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 47/2012. Nada mais havendo a tratar, anuncio a ordem do dia para a próxima sessão, aliás, que é a discussão única do projeto de lei 43/2012. Agora sim, nada mais havendo a tratar, declaro a sessão encerrada e desejo boa noite a todos.